Nós temos dito aqui nessa casa palavras alusivas à pessoa mais linda do universo. E você sabe quem é essa pessoa? Diga comigo, Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, me apaixonei por ti. Irmãos, o Espírito Santo é muito lindo, irmãos. Não tem como não se apaixonar. Não tem como não se apaixonar. Quem não se apaixonou pelo Espírito Santo, a gente entende, é porque ainda não conheceu. O dia que eu conhecer, duvido que você fale: eu conheci, mas não me apaixonei. Se você conhecer, você vai apaixonar, não tem jeito. Então peça a Deus que seja revelado a você a pessoa dele, e você vai ver quão maravilhosa de fato é esta pessoa. Espírito Santo, irmãos, é muito lindo. E a cada dia que passa, irmãos, eu me apaixono por ele, porque ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Então nós temos falado aqui várias ministrações acerca do Espírito Santo. Cada dia tem um tema, e esse tema não esgota, porque o Espírito Santo não esgota. Então tudo que falamos a respeito dele também nunca vai se esgotar. Tem assunto para sempre, até a volta de Jesus. Enquanto nós tivermos o direcionamento dele próprio, para que falemos dele mesmo, nós teremos muitos assuntos. Semana passada, nós falamos um pouco sobre aquele jargão. Na verdade é um versículo bíblico, mas virou na boca de muitos pregadores o jargão, né? De não toqueis nos meus ungidos. E nós explicamos, irmãos, que isso está sendo assim muito valorizado, até em demasia, como que por algumas pessoas, alguns pregadores que buscam uma alternativa de autoblindagem, talvez uma preocupação de se tornar intocáveis, e às vezes até mesmo porque existe alguma razão que eles possam ser tocados. Então usa isso como um argumento: olha, como se fosse: não me toque, não me argua, não me inquira, não me confronte, né? Então, ou seja, não toqueis nos seus ungidos. E nós trouxemos uma desmistificação sobre esse assunto, porque não é exatamente isso que é realidade para nós nos nossos dias. Nós deixamos muito claro ali, queridos, Jesus é o ungido e nós também somos ungidos. Mas a unção que o Senhor nos deu, irmãos, primeiro foi para nos selar enquanto salvos, e segundo foi para nos habilitar sobrenaturalmente para o exercício do seu ministério, porque ninguém pode exercer um ministério na casa de Deus se não for ungido pelo Espírito Santo. O próprio Jesus não exerceu o ministério dele sem primeiro receber esta unção. Mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo sendo Deus encarnado, ele cumpriu com todo esse protocolo, por assim dizer, de Deus. E nessa noite, queridos, nós ainda vamos trabalhar um pouco essa temática da unção. E eu queria que você abrisse a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo... Eu queria que você abrisse comigo o versículo 9. E nós vamos pegar uma parte desse versículo, e daqui prosseguiremos com a nossa exposição da palavra. Diz assim... Hebreus 1, verso 9. Ok, os irmãos já encontraram aí? Então encontrem, por favor. Hebreus 1, verso 9. Diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu queria dizer que, embora que esse texto se refira à pessoa magna do amado Senhor Jesus, nós podemos dizer com muita propriedade que nós fazemos parte desse mesmo contexto. Afinal, Jesus, com a sua morte, com o seu sacrifício, nos doou juntamente com ele todas as coisas.
Então essa unção aqui, que é para Jesus, essa unção também é para mim e para você. Então eu queria começar fazendo aqui uma declaração para a sua vida. Porque Deus, o nosso Deus, te ungiu com óleo de alegria. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É proibido ficar triste neste lugar. Porque é um óleo de alegria sobre nós neste lugar. Porventura, se você ainda estiver triste, essa unção vai comunicar uma graça de muita alegria para você. Você vai experimentar uma alegria. Aliás, queridos, tem hora que ser crente não é, mas parece que é coisa de doido. Tem hora que ser crente parece coisa de doido. Sabe por quê? Porque no meio de muita tempestade, em meio de muita tribulação, cheio de notícia ruim, você ainda consegue afirmar que o seu coração está cheio de alegria. Isso parece coisa de gente doida, não é verdade? Mas, irmãos, as pessoas que não conhecem ainda essa unção, elas não vão realmente entender o que passa com a gente. Mas você que já tem experimentado a unção do Senhor, entende que por mais que as tribulações venham, por mais que as dificuldades surjam, por mais que os desafios apareçam em sua caminhada, todavia o seu coração há de permanecer expressando e fluindo a alegria. Aliás, a palavra diz por meio lá do livro de Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. E nesta noite receba do óleo da alegria do Senhor, porque esta unção não é unção apenas para dizer eu tenho unção. Essa unção é o poder transformador de Deus. Quando há unção, irmãos, tudo é possível acontecer. A unção faz toda a diferença. E aqui nesta noite aprendemos que o Senhor nos ungiu com um óleo de alegria. O que é unção? O que é unção? Olha, buscando assim, literalmente no termo lato da palavra, unção é untar, é besuntar, é passar óleo ou alguma coisa gordurosa. Isso é unção. Unção é isto. Unção é uma palavra que vem do latim, ungere, que quer dizer passar óleo. Unção é diferente de poder. Unção é diferente de dom. Se você, ao ver uma pessoa se manifestando em poder, não é necessariamente você dizer assim, olha como ele é cheio da unção. Poder é uma coisa, unção é outra coisa. Ainda que elas se relacionam de forma muito íntima. E eu vou lhes mostrar nessa noite, mais especificamente, o que é unção. Mas antes de eu dizer o que é unção, eu preciso dizer que você é ungido de Deus. Ungida de Deus. Por quê? Porque Deus te ungiu com óleo da alegria. A unção surgiu, irmãos, no passado, quando o próprio Deus deu ordem. Isso no livro de Êxodo aparece algumas vezes, como preparo do óleo ou do unguento, com vários tipos de especiarias. E a ordem divina, queridos, era para que se ungisse o tabernáculo. E não somente o tabernáculo, mas que se ungisse também os oficiais do tabernáculo, que normalmente eram sacerdotes ou sumo sacerdote. Aliás, em Israel, principalmente nos dias antigos, havia 4 tipos de unção.
A moenda que fazia o preparo da unção, normalmente ela tinha 4 pedras. A primeira pedra, irmãos, ao passar sobre o fruto da oliveira, a azeitona, ela produzia um azeite. Esse primeiro azeite, irmãos, era um azeite especial, utilizado, queridos, para justamente santificar o tabernáculo e tudo que nele houvesse. Então esse primeiro óleo extraído era justamente para a santificação do tabernáculo, os utensílios, sacerdote, etc. A segunda pedra, ela vinha e dava mais uma moída naquele fruto. E aí extraía-se então um segundo óleo. E esse segundo óleo, irmãos, agora seria utilizado para alimentação. Para alimentação. A terceira pedra, naquela moenda, ela então exercia uma outra trituração e extraía-se então um terceiro óleo. E esse terceiro óleo, irmãos, normalmente era usado para o acendimento das lâmpadas. E por fim, a quarta pedra passava sobre aquele fruto da oliveira e extraía o restinho, o final, que já era um óleo mais de resto. E esse óleo que restava, que era o quarto óleo, ele era utilizado para fazer normalmente sabão. Eu queria lembrar você, irmãos, que o Espírito Santo, como temos falado em algumas mensagens anteriores, o Espírito Santo, ele pode ser comparado, ou seja, a tipologia do Espírito Santo pode ser como água. Não falamos como água aqui ainda, teremos oportunidade de falar. Como fogo, outro dia nós falamos, o Espírito Santo como fogo. Também o Espírito Santo pode ser como vento. Também não falamos ainda aqui sobre o vento. Mas hoje nós estamos trabalhando o Espírito Santo como óleo. E o Espírito Santo como óleo, irmãos, os irmãos sabem que o óleo, ele tem finalidades múltiplas. Ele pode ser usado em muitas e interessantes atividades. Quando eu fui a Israel pela primeira vez, eu vi uma coisa muito interessante. Fazia parte do nosso roteiro nós visitarmos vários lugares interessantes. E eu visitei uma fábrica de diamantes. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu me senti tão importante ali dentro, daquela fábrica. Mas tinha diamante que vocês não fazem ideia a quantidade. Eu fiquei impressionado de ver diamante de todo tipo, tamanhos diferentes. E vários ourives, aqueles artesãos da área, estavam trabalhando, cada um com uma finalidade, alguns já montando joias, outros pegando a pedra bruta, e nós vimos justamente como pega o diamante na pedra bruta até ele se tornar lá na frente uma joia. Foi muito interessante, muito chique a nossa experiência. Mas uma coisa me chamou muita atenção ali, e eu não sei se os irmãos sabem, mas o diamante é uma pedra considerada muito, muito, muito especial e bastante valiosa. E eu não sei se os irmãos sabem também, o diamante é uma das pedras mais duras que existe para ser lapidada. As pedras normalmente preciosas ou semi-preciosas, elas ganham o nome de grau de dureza, de acordo com a dureza delas. Então tem grau de dureza. Eu não sei informar aqui agora para vocês qual é o grau de dureza de um diamante, mas eu sei que ele está no top das pedras mais duras. Então, para se trabalhar com um diamante, você tem que saber muito, tem que ser um especialista de primeiríssima categoria para trabalhar com diamante. E aí, então, o que me chamou a atenção naquela fábrica, que eu achei muito interessante, é que nós chegamos e vimos ali um ourives trabalhando, tirando, moldando aquela pedra. E aí ele explicou para nós que a pedra era muito dura, muito difícil,
E aí ele disse assim, eu vi ele usando alguma coisa assim para melhorar o trabalho da lapidação daquela pedra, e nós perguntamos, o que é que você coloca aqui? O que isso aqui é água? O que você coloca? Ele disse, não, nós colocamos azeite. Eu achei aquilo tão lindo, na hora o Espírito Santo já falou comigo alguma coisa dentro de mim. Na hora o Espírito Santo falou comigo. Daqui a pouco eu vou dizer o que foi que o Espírito Santo falou comigo. Mas irmãos, eu falei, o que é? Ele disse, azeite. Então eles passam azeite na pedra, quando passam a máquina, irmãos, o azeite consegue tratar com a dureza da pedra, sem destruir a pedra. Eu acho que já tem gente aqui que já começou a entender. Vocês entendem isso? O azeite nos ajuda a dar o formato exatamente do jeito que queremos dar. E não estraga a máquina, o equipamento, a ferramenta, e não estraga a pedra. E se não tiver o azeite? Se não tiver o azeite, a gente pode destruir a pedra. Por mais que ela seja dura, ela pode ser destruída. E nós não podemos destruir uma pedra dessa, porque essa pedra é muito preciosa. Queridos irmãos, preste atenção. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo, é isso que eu estou fazendo com você, todos os dias. Deixa eu falar uma coisa para você, nessa casa não tem nenhuma ágata, nessa casa não tem nenhum zircônio, nessa casa não tem um cristalzinho qualquer, essa casa está cheia de diamantes, e você com certeza é um deles, mas para que você se torne um diamante mais precioso, mais lindo, mais trabalhado, Deus precisa trabalhar em você, assim como Ele está trabalhando todos esses anos na minha vida, e Ele é tão bom, e Ele é tão misericordioso, que quando Ele pega você, um diamante bruto, e transforma na preciosidade de uma joia rara, para não destruir você no tratamento dEle, Ele lança óleo, Ele unta com azeite a sua vida, e esse azeite te ajuda a ser transformado sem ser destruído. Está vendo como que é interessante o óleo? O óleo, querido, nos ajuda nas nossas relações interpessoais. Hoje à noite nós temos a ceia do Senhor, e o que nós celebramos na ceia? Nós rememorizamos a morte e a ressurreição de Cristo, e portanto nós nos renovamos nessa relação com Ele, mas também nós nos renovamos nas nossas relações entre nós. E agora cá para nós, gente, relacionamento é muito bom, é ou não é? O que vocês acham? Diga, repitam comigo, relacionamento é muito bom. Irmão, ser isolado e sozinho é muito ruim. Relacionamento é muito bom, mas ao mesmo tempo que é bom, irmãos, ele tem seus desafios. Qualquer relacionamento tem as suas implicações, seja um relacionamento de pai com filhos, seja um relacionamento de cônjuges, seja um relacionamento na igreja, porque o que está inserido nesse contexto relacional são pessoas. E você sabe muito bem que pessoa nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil o nosso relacionamento. Há momentos, irmãos, que os nossos relacionamentos produzem alguma faísca. Verdade ou não? É ou não é verdade? Mas aí, queridos, imagina uma engrenagem, imagina uma catraca na outra, imagina uma roldana na outra, uma catraca na outra. Isso é um relacionamento.
Se você deixar essas catracas funcionando, seca, uma acaba quebrando a outra. Se não quebra, trinca. Ou destrói. Mas aí qual é o segredo para elas funcionarem e não se quebrarem? Você coloca óleo. Já deve ter ouvido a expressão assim: o motor do carro fundiu. Sabe por que o motor de carro funde? Uma das razões principais, talvez, é porque faltou óleo no motor. As peças têm que funcionar em harmonia, porém untadas, besuntadas com óleo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os nossos relacionamentos, irmãos, só serão bem-sucedidos se houver a presença do óleo nele. Se o nosso relacionamento não tiver unção, nós vamos ter problema nesse relacionamento. Crentes maduros, ungidos, se relacionam há muitos anos e não tem um problema entre si. Mas todas as vezes que crentes têm problemas entre si, a razão, sabe o que é? Faltou óleo. Faltou óleo. E nessa noite eu quero te lembrar que você foi ungido com óleo da alegria. Se você tem a unção, irmãos, se você tem óleo na sua vida, não importa, porque o temperamento dela é assim, pastor, porque o temperamento dele é assim, pastor. Você não conhece a peça, você não conhece o temperamento dela, você não conhece o temperamento dele, ele é sistemático demais, ela é sistemática demais. Irmãos, o problema não é ser sistemático, o problema não é ter temperamento daquele jeito ou daquele outro jeito, o problema é que faltou óleo. Não tem temperamento melhor do que os outros. Tem gente que fala assim: eu queria ser um sanguíneo, porque o sanguíneo, ele é assim, assim, assado. Eu queria ser um melancólico, o melancólico é mais caladinho, então ele erra menos porque fala menos. Eu queria ser um fleumático, porque o fleumático não se importa com nada, então, se ele não importa com nada, então nunca tem problema. Irmãos, o problema não está nos temperamentos. Todos os temperamentos são maravilhosos, porque todos os temperamentos são de Deus. A questão é que nós nos relacionamos sem óleo. Quando o óleo entra na relação, então pode ter certeza, o relacionamento fica nota 10. Antes de você falar alguma coisa com alguma pessoa, verifica se o tanque tem óleo. O tanque está cheio de óleo? Tá, então eu vou falar. Qualquer conversa que você for ter, por mais difícil que a conversa seja, verifique se o tanque está cheio. O tanque está cheio? Tá. Ponteirinho da unção está lá no azul? Tá. Então pode conversar que vai dar certo, mesmo que o problema seja difícil. Agora o problema, por mais fácil que seja, se o tanque está no vermelhinho, o ponteirinho, a unção está baixa, é melhor você orar mais e deixar essa conversa para uma outra ocasião, porque não vai dar certo esse negócio. Irmãos, o que vai determinar o sucesso, o êxito nesse relacionamento é a presença do óleo. E eu queria te lembrar, Deus te ungiu com o óleo da alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa noite você possa entender que Deus está querendo fazer com que você receba uma unção nova para a sua vida. Daí eu insisto que é diferente de poder, porque nós vamos encontrar alguns crentes que até têm poder. Alguns até assim, de forma estereotipada, se manifestam externamente esse poder, ou pelo menos entendem que aquilo é poder. Mas enfim, tem pessoas que realmente têm poder. Às vezes você vê que aquela pessoa tem um poder para libertação, tem poder para cura. Eu conheço pessoas, queridos, que põem a mão para curar, e as pessoas, via de regra, são curadas, então tem poder. Mas às vezes essas mesmas pessoas têm uma dificuldade para se relacionar, são inacessíveis, são complicadas. Você olha assim e fala assim: como é que pode? Deus usa aquela pessoa, lá, ele ora e as pessoas são curadas mesmo. Ele liberta, manda o demônio sai mesmo. Então isso é uma demonstração de poder.
Mas muitas vezes, daqui a pouco, você vê essa mesma pessoa dando um testemunho que se torna confuso para você entender se foi aquela pessoa mesmo que fez aquele sinal. É porque poder é uma coisa e unção é outra coisa. E eu estou falando aqui nessa noite não de poder, irmãos, eu estou falando de unção, porque a unção transforma, e Deus quer transformar a sua vida à imagem e à semelhança de Jesus. Então Deus quer te dar uma nova unção. Falando então dos nossos relacionamentos, queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 133. E o Salmo 133, amados, vai nos dar um pouquinho de luz, ainda que de forma alegórica, vai nos permitir dilatar um pouco mais a nossa compreensão acerca desse tema. E aqui o Salmo está falando justamente sobre a comunhão. Diz assim o Salmo 133: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Primeiro que essa exclamação, oh, denuncia a ideia de um enorme prazer e satisfação. Você já viu quando uma pessoa quer assim dar ênfase ao prazer? Né? Quando recebe uma notícia boa, diz, uma intensidade de satisfação. E aqui, queridos, você vê que Deus aqui, usando a pessoa de Davi, expressa essa satisfação. Qual satisfação? Que os irmãos vivam em união. E no versículo 2, então, vai aparecer aqui, irmãos, a figura do óleo. Olha aqui o óleo. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Só aqui por enquanto. Então vocês viram que o óleo aparece aqui. Como nós temos dito que o óleo é uma figura do Espírito Santo, então a gente poderia dizer assim: é como a presença da unção do Espírito Santo sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Então aqui vão aparecer três figuras, irmãos, agora. Vai aparecer a figura da cabeça, vai aparecer a figura da barba, e vai aparecer a figura das vestes. Repitam comigo: cabeça, barba e vestes. Nós podemos utilizar, irmãos, sem forçar o texto, nós podemos figurativamente utilizar desses elementos para exprimir a ideia de uma relação em que o óleo está presente. E a primeira parte que aparece aqui, queridos, é a parte da cabeça. Cabeça com óleo. Cabeça fala um tanto de coisa para a gente, irmãos. Cabeça fala um monte de coisa. Mas vamos falar apenas de uma coisa simples aqui. Cabeça, irmãos, nos fala de honra. Cabeça fala de honra. Haja visto que um rei é reconhecido a sua honra, não pelo que usa na cintura uma espada, nem por uma armadura no seu peitoral, nem por um anel que ele usa. O rei é reconhecido na sua honra por uma coroa, e a coroa está na sua cabeça. Queridos, prestemos atenção numa coisa: a nossa cabeça, irmãos, nos dá ideia de honra. E é por isso talvez que alguns aqui não gostam muito que as pessoas se colocando a mão na sua cabeça. E talvez você nunca se entendeu por quê. Eu não gosto muito assim que fica brincando, batendo na minha cabeça, pegando minha cabeça, puxando meu cabelo. Eu não gosto. Você quer ver uma coisa que vai assim deixar uma pessoa muito chateada? É quando ela chega aí num profissional da beleza e fala: eu quero um corte assim. E a pessoa não faz do jeito que ela quis, e faz de um jeito que ela não queria. Irmãos, misericórdia. As irmãzinhas então, quanto cuidado não tem com a sua cabeleira. Meu Deus,
compra um produto, depois compra um outro, depois surgiu um agora assim, eu quero esse. Esse aqui que surgiu é um pouco mais caro, mas esse aqui vai deixar seus cabelos lindos, maravilhosos, sedosos, hidratados, blá, 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 blá. É esse que eu quero. Pode pagar de 3 vezes? É assim. Por quê? Porque é uma parte que nos toca a honra. Que nos toca a honra. Então, quando o texto fala, como óleo precioso que desce sobre a cabeça, eu entendo, queridos, que está dizendo que essa unção resgata a nossa honra. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que hoje Deus resgata a sua honra. Em nome de Jesus. Para isso, vamos ver profeta Isaías. E eu queria que você abrisse comigo lá no capítulo 61. Isaías 61. Isaías 61, ok? Já viram aí? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E a pregoar o ano aceitável ao Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Olha o óleo da alegria de novo aí. Mas preste atenção. A palavra do Senhor diz claramente, queridos, que Ele veio para retirar esse luto e colocar uma coroa em lugar de cinzas. Coroa coloca onde mesmo, gente? Na cabeça. Eu quero dizer para você, querido, que o seu luto passou. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o seu luto passou. Nem sempre o luto que a gente se refere é um luto relacionado a alguém que morreu, que a gente amava, mas tem situações da nossa vida, irmãos, que são verdadeiramente comparadas a uma dor de luto. Tem situações de desonra que acontecem na vida da gente, irmãos, que nós nos sentimos muito mal e que nós vivemos uma experiência como se fosse um luto. Tem experiências, irmãos, que vêm e se instalam em nós, que nós sofremos tal qual sofre uma pessoa como uma dor de um luto. Uma vergonha, uma desonra, uma tristeza, um luto que vem sobre as nossas vidas. Mas quando essa unção enche os nossos corações, esse luto sai e Deus coloca em nossa cabeça uma coroa ao invés de cinzas. Essa expressão cinzas, para quem não sabe, é que na antiguidade usava-se colocar terra e cinza na cabeça. Vestia-se de pano de saco, jogava terra e cinza na cabeça. Ao ouvir uma pessoa dessa andando na rua, você fala, coitado, está passando por uma experiência amarga na vida, é um luto, é uma dor, é uma desonra que está vivendo. E a Bíblia diz, irmãos, que quando o óleo da alegria nos acha e nos encontra, esse negócio de terra, esse negócio de pano de saco, esse negócio de dor, esse negócio de desonra, bate em retirada e o Senhor nos traz a dupla honra, e Deus te unge nessa noite com o óleo da alegria, trazendo a você dupla honra. Glória a Deus. Voltando ao texto de 133 de Salmos, vem uma segunda parte que recebeu a unção. E a unção que aparece ali agora, da cabeça desceu para a barba de Arão. E barba, irmãos, nos fala também de muitas coisas, dentre as quais, barba nos fala de autoridade. É interessante quando você vai a Israel, eu vi gente que eu nunca tinha visto na minha vida, de barba tão grande. Eu vi um sujeito lá de barba tão grande, irmão, vi alguns, ou muitos,
Mas eu vi um lá que me chamou tanta atenção. No mínimo aquele homem deveria ter aquela barba sem cortar. No mínimo eu estimei uns 70 anos. Porque a barba dele dava no joelho. Eu fiquei assustado com aquele negócio. Quase que não era um homem de barba, quase que era uma barba que trazia um homem. Meu Deus! E a coisa mais comum, irmãos, o judeu usar barba. Porque eles veem isso com muita estima. Isso é uma ideia de autoridade. Se for julgar por isso, pastor Wander está ali, né, com muita autoridade, né? Coisa boa. Então, a autoridade assim, clara, glória a Deus, abençoada. Glória a Deus. Está usando muito agora a barba, não está? Parece que já usou até mais, né? Parece que está usando muito barba, né? E eu acho muito legal isso. É bacana, um homem assim, barbado, fica bacana, não é? Fica legal. Então, queridos, eu quero que você vá comigo em Lucas 10, versículo 19. Eu quero te mostrar uma coisa. Lucas 10, versículo 19. Jesus, falando aos seus discípulos, disse assim para eles, versículo 19: Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, o óleo da alegria vai conferir a você autoridade. Deus chama uma igreja que tem autoridade. Deus chama um povo que tem autoridade. Eu sei que o inimigo muitas vezes vai se levantar contra mim, contra você, por 7 caminhos. Vai ter que bater em retirada. Ele vai ter que bater em retirada. Vem contra ti por um caminho, mas vai bater em retirada por 7 caminhos. Significa que ele vai vir arrumadinho na sua direção, mas você vai exercer tanta autoridade que cada um vai caçar um rumo diferente. E não importa isso, o que importa é que Deus vai te dar autoridade. Então, queridos, o óleo da alegria, quando vem sobre você, resgata a sua honra na sua cabeça. Vai para a barba, resgata a autoridade. Diga para o teu vizinho, Deus renova a sua autoridade. Aleluia. Mas você voltando lá no Salmo 133... diz que depois que ele desceu para a barba, ele alcançou também as vestes. Ele alcançou também as vestes. E quando fala das vestes, queridos, nos fala da santidade. Porque veste nos fala de santidade. O João do Apocalipse fala que as vestes do linho fino nos fala da justiça, dos atos de justiça dos santos. E a Bíblia é muito clara, ainda falando de relacionamento, diz: segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando esse óleo vem e resgata a nossa honra, a nossa autoridade, ele resgata também a nossa santificação. Porque Deus quer um povo santo. E em Tito, capítulo 3, versículo 5, vamos caminhando aqui para fechar, queridos, e vamos tomar ceia já já. Tito 3, versículo 5, diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia,
Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O óleo, quando vem para as vestes, ele vem para lavar as nossas vestes, santificando-nos e nos tornando santos diante do nosso Deus outra vez. Que é isso, irmãos? Isso é unção que resgata a sua honra, a sua autoridade e a sua santidade. E é isso que hoje o Espírito Santo está fazendo na sua vida neste lugar, trazendo a você um novo nível deste óleo da alegria. Oh, queridos, diga comigo, esse óleo não é outro senão a pessoa do Espírito Santo. 1 João, capítulo 2, versículo 20. 1 João, capítulo 2, versículo 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. E agora, você vê o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Irmãos, a unção, volto a dizer-lhes, a unção não é uma coisa, a unção é uma pessoa, e essa unção tem nome, e o nome dessa unção é o Espírito Santo de Deus. Portanto, a unção é diferente de poder. Poder é o que vem desta relação com a unção. A unção é uma pessoa. E nesta noite, eu insisto em dizer a você, que você e eu precisamos aumentar o volume dessa unção que foi disponibilizada a nós. Ou seja, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Diga, a unção é uma pessoa. Então não fica pensando que unção é fazer barulho. Ainda que quando você ora com fervor, acaba fazendo um barulhinho legal. Mas a unção não é o fazer barulho. A unção não é bailar de um lado para o outro, embora você possa bailar sem problema. A unção não é pular, mas você também pode pular, não tem problema. Mas eu queria dizer que a unção é uma pessoa, é o Espírito Santo que age na sua vida e que transforma a sua vida. Agora, nós não temos um aparelhinho para medir unção, não temos. Nós temos o barômetro que mede o vento, nós temos o velocímetro que mede a velocidade, nós temos o glicosímetro que mede a glicose, não é? Nós temos vários outros aparelhos, ferramentas que medem alguma coisa que precisa ser medido. Nós não temos, por exemplo, um aparelho que mede unção, um unçômetro. Nós não temos um unçômetro. Mas dá para você medir unção na vida de uma pessoa. Isso dá. Sabe como que você consegue medir a unção na vida de uma pessoa? Pelo nível de transformação que ela tem experimentado em Deus. Você não vai medir unção pela barulhada que a pessoa faz. Você não vai medir unção pelas rodopiadas que ela dá. Você não vai medir unção pelo tanto que ela ora em línguas. Você vai medir unção pelo nível de semelhança com Jesus que ela já alcançou. Sabe por quê, queridos? E agora, nós vamos terminar com o último versículo. Lá em Romanos, capítulo 11. Aleluia.
Esse é o último versículo que eu quero ler e você vai ver que coisa tremenda isso aqui. Olha o versículo 17 da carta aos Romanos, capítulo 11. Diz assim, Paulo dizendo assim: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Só aqui para a gente parar. Irmãos, Jesus na Bíblia é visto como a videira, lá em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Você se lembra desse texto? Mas aqui Jesus é visto como a oliveira. E a oliveira verdadeira. E o mesmo versículo que chama Jesus de oliveira, que figura Jesus de oliveira, também figura a gente como oliveira brava. No passado nós éramos aquele diamante, lembra? Bravo, aquele diamante duro, difícil, que precisava de um tratamento. Então também éramos uma oliveira brava. Nós éramos difíceis, irmãos. Nós não éramos fáceis, não. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a oliveira verdadeira foi quebrada. Isso te lembra alguma coisa com relação a Jesus? Alguém se lembra de alguma coisa que aconteceu com Jesus? Pois bem, irmãos, a oliveira verdadeira que é Jesus, lá na cruz, ela foi moída por nós. Aí você lembra agora da pedra moendo para tirar o óleo? E você se lembra que Jesus falou que se ele não fosse, ele não poderia enviar o Consolador? Então, esse óleo de alegria que nós recebemos, que nos transforma, que é a pessoa do Espírito Santo, esse óleo só existe porque a oliveira foi moída. Entende isso? Por isso, na noite de ceia, nós vamos lembrar disso. Ele foi moído, irmãos, lá pelas nossas transgressões. Ele foi quebrado pelas nossas transgressões. Ele foi ferido, ele foi machucado, ele foi oprimido. Fizeram com ele um tanto de coisa ruim. Ali, irmãos, era a pedra de Deus que estava moendo a azeitona, a oliveira verdadeira, para que dela saísse o óleo da alegria e achasse a oliveira brava, que éramos nós. E uma vez nós, oliveiras bravas, sendo alcançados pelo óleo da alegria, recebemos o direito de ser transformados. Se eu e você somos transformados hoje, é por conta do óleo da alegria que age em nós. E esse óleo da alegria só age em nós porque uma oliveira foi moída, foi machucada, foi dilacerada para liberar este óleo para mim e para você. Que o Senhor nos ajude a meditar nisso agora e nós vamos tomar a ceia do Senhor. Queria que você fosse ficando em pé. Nós vamos orar ao Senhor e vamos apresentar ao Senhor.